Quarto, as polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira. As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares. Então, nós todos aqui que estudamos o direito diuturnamente, sabemos que o legislador não usa palavras inúteis. Ele não se vale, as palavras que ele usa não são inúteis. Então, a polícia civil, ela tem duas funções, uma de polícia judiciária e outra de apuração das infrações penais. E a origem dessa expressão polícia judiciária surge justamente dessa origem histórica da polícia investigativa. Em outras palavras, os primeiros dirigentes, os primeiros chefes da polícia investigativa eram juízes, eram magistrados, eram desembargadores. Então, a cúpula, né, a direção dessas instituições lá em 1888, e aí isso perdurou até 1871, a polícia judiciária, né, ela foi dirigida por magistrados. E ao longo da história, né, ao longo dos anos, melhor dizendo, essa relação umbilical se fortaleceu e se mantém até hoje. Dessa forma, quando nós falamos em polícia judiciária, nós estamos falando de uma polícia que cumpre as ordens do Poder Judiciário. Essa é a ideia de polícia judiciária, em resumo. Enquanto que polícia investigativa é aquela, como o nome está informando, é aquela a quem cabe a apuração das infrações penais, ou seja, a autoria, motivação, materialidade dos crimes cometidos, né? Exceto os crimes militares. Então, ao longo da história, os chefes, os investigadores, né, vamos assim dizer, os comandantes dessa investigação, os líderes dessa investigação, eram magistrados. Mas não havia juízes suficientes para comandar as investigações em todo o território nacional, em todos os locais onde que aconteciam. Daí, esses magistrados faziam o quê? Delegavam essa competência de investigação para uma terceira pessoa. E essa pessoa que recebia essa delegação era quem? O delegado de polícia. Então, o delegado de polícia é aquele que recebeu né, não quero ser aqui repetitivo, né, ou óbvio, mas o delegado de polícia é aquele que recebeu uma delegação de um poder para investigar. Então, esse delegado de polícia, ao receber essa figura, né, essa pessoa que recebia essa delegação para investigar, ela exercia essa função nas mais diversas e numerosas comarcas, municípios do Brasil, né? Lógico que nós podemos lembrar que o nosso Brasil, em termos de território, né, acho que com exceção do Acre, que foi no final do século XIX, início do século XX, praticamente o nosso território nacional já era praticamente esse continente que nós temos aqui hoje. E o que ocorre? Em 1871, deixa eu dar só uma conferida aqui na data exata,
Em setembro, né, 20 de setembro de 1871, já começou, né, naquela época, a se perceber a incompatibilidade do juiz ser juiz e, ao mesmo tempo, presidente de uma investigação. Tá? Isso que nós estamos falando hoje, né? Eu não sei se esse tema é familiar aos nossos participantes, mas aquilo que se fala hoje de cadeia de custódia da prova, aquilo que se fala hoje a respeito do juiz de garantias, dessa independência do juiz, em relação, ou melhor, independência não, essa imparcialidade do juiz em relação à prova, né, que está sendo apurada, isso não é de hoje, isso já era questionado lá em 1871, né, há mais de 100 anos, isso já era questionado. Então, o que aconteceu lá em 1871? O decreto, né, na verdade, a Lei 2033, de 20 de setembro de 1871, e o decreto 4824, de 22 de novembro de 1871, vedou aos juízes serem juízes e autoridades policiais ao mesmo tempo. Então, a partir daí, começou uma separação, ou talvez em outros termos, começou-se a criar ali a independência da figura do delegado de polícia, enquanto autoridade policial. Então, era uma figura autônoma. Passou-se, ele não era, ao mesmo tempo, juiz e delegado de polícia. Havia ali uma figura autônoma para a apuração das infrações penais. Então, essa é a origem histórica da polícia judiciária e da figura do delegado de polícia. E é interessante chamar a atenção dos nossos participantes que o cargo de delegado de polícia é o único cargo policial previsto na Constituição. O cargo. Porque se nós pegarmos lá a Constituição da República, estará falando de Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, tem corpos de bombeiros militares, mas o único cargo que está previsto na Constituição de natureza policial é o do delegado de polícia. Nem na Polícia Federal está previsto esse cargo. Se a gente for lá no artigo, no 144, que volta a dizer, está lá falando, por exemplo, as polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira. Né? Se você pegar lá o parágrafo 5º do 144, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Não está falando que as polícias militares serão dirigidas por coronel de polícia, por major, por capitão. Nem na parte lá da Polícia Rodoviária está falando. A Polícia Rodoviária, órgão permanente organizado, será dirigido pelo cargo X de policial rodoviário federal. Não. A única instituição policial que tem previsto o cargo, um cargo específico, é a Polícia Civil, e o cargo previsto é o de delegado de polícia de carreira, né? Por que fala delegado de polícia de carreira? Porque até 1988 havia a possibilidade de indicação da pessoa ser nomeado ou nomeada, né, delegado de polícia, sem concurso público. A Constituição de 88 proíbe isso, né?
Constituição de 88 afirma que, não só porque ali está falando delegado de polícia de carreira, mas todo o acesso a cargos públicos hoje precisa de prévia aprovação em concurso, né, concurso público de provas e títulos. Então, mas até 1988 era possível a nomeação de uma pessoa que não sem concurso público, lógico, para ocupar de forma provisória o cargo de delegado de polícia. Vocês imaginem, por exemplo, isso era feito pelo secretário de Segurança, no caso aqui de Minas. Vocês imaginem, né? Minas Gerais hoje tem 853 municípios, né? Então, era uma forma de se suprir essa ausência da autoridade policial nos municípios mais longínquos, né, da capital do estado de Minas, por exemplo. Alguém quer... Vou interromper um pouquinho. Alguém quer fazer alguma observação, quer fazer alguma pergunta? Pessoal, os microfones já estão habilitados, se quiserem mandar no chat também. Aproveitando aí, cumprimentar a doutora Elise. Bom dia, doutora Elise, que já está conosco também. Félix, na verdade, os alunos, eu acho que eles estão meio acanhados aí, sabe? Mas eu acho que eles estão aí com a pulguinha atrás da orelha nas aventuras do delegado, no salário do delegado, sabe? Como, assim, se tem uma receitinha mágica para poder ser aprovado no concurso, ou se tem que ter aquelas horas que a gente fala, né? Sentadinho na cadeira. Horas de madrugada, por exemplo, fazem... Então, eu vou avançar para esse aspecto daqui a pouco, então. Mas, então, tirando esse... vamos falar aqui de algumas dos aspectos... alguém quer falar? Assim, eu queria fazer uma pergunta, por favor. Pois não. Meu nome é Francis. Deixa eu abrir minha câmera. Prazer. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todos. Bom dia. No decorrer da sua fala, você coloca que a Polícia Judiciária foi inaugurada no ano de 1808, e, nesse sentido, não só a Polícia Judiciária, mas todo o corpo policial do Estado, né? Mostrando que a polícia, de modo geral, é uma polícia para proteger o patrimônio burguês, para proteger a propriedade privada, visando os interesses da classe que domina. E aí, você cita que o delegado de Polícia Civil é o único cargo para que se encontra cargo policial na Constituição. Você não vê isso como mais um modo de controle da população civil? O delegado justamente como mais um controle da população civil? Porque os militares têm um controle. E aí, nesse sentido, por mais romântico e belo que seja, ainda é um modo do Estado controlar a população civil? Vamos aqui por partes, né? Vamos colocar o seguinte: o Alvará de 1808, né? Ele coloca, né, a criação do corpo policial com as funções de segurança pública e demais funções acometidas ao intendente. De certa forma, eu te volto à pergunta da seguinte maneira: o senhor saberia me informar algum Estado, né, algum país civilizado, alguma sociedade organizada sem polícia? Né?
E é justamente nesse sentido, porque quando se monta a polícia no Brasil é com a chegada da corte, nos Estados Unidos é com o fim da escravidão. Então, quer dizer, você percebe que a função da polícia é controlar isso. Nos mostra bem essa questão do poder, quanto Foucault mostra isso também, né? Eu vejo o seguinte, eu vejo que, mesmo que isso possa ter sido o motor, né, a motivação lá em 1888, eu acredito que hoje, pelos próprios limites constitucionais que a polícia tem, e aí eu vou falar da polícia judiciária, porque é a polícia da qual eu sou membro, tá? Eu sou representante no seguinte, não no sentido oficial da palavra, né, da qual eu pertenço, eu entendo que a polícia judiciária, primeiro, ela, ao exercer a sua função de apuração das infrações penais, identificando autoria, materialidade, motivação, ela exerce uma função não só constitucional, mas também uma função constitucional específica nesse sentido, mas uma função também de preservação da ordem pública e de garantia dos direitos fundamentais do indivíduo. Eu sou muito à vontade a falar sobre isso, porque eu tenho um capítulo de livro escrito, se me permitem, vou fazer até uma pequena propaganda aqui. O livro chama, se os senhores quiserem pesquisar aí, chama-se, é uma coleção de vários volumes, eu participei do volume 2, e esse livro essa coleção se chama Temas Processuais Penais da Atualidade. E eu escrevi um capítulo onde que eu falei da possibilidade das formas de concessão de fiança pelo delegado de polícia. E coloquei lá que um dos fundamentos, lógico, que além do que está previsto na lei, que é autorizado pelo Código de Processo Penal para a concessão da fiança, coloquei que o delegado de polícia é a primeira autoridade pública na preservação dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. De que maneira? Né? Pode-se falar assim, mas e o juiz e o promotor? Bem, quando um indivíduo é preso por qualquer motivo, né, em estado de flagrância, né, vamos deixar isso claro, ele tem que ser apresentado ao delegado de plantão, ao delegado que está de serviço ali naquela circunscrição. Então, o delegado de polícia, ele vai avaliar se estão presentes os casos de flagrante, vai analisar a conduta do indivíduo para ver se ela se enquadra em algum tipo penal, vai determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante, e no final ele vai concluir se estão presentes ou não as hipóteses de prisão em flagrante. Se ele concluir que estão presentes, ele vai ratificar a voz de prisão, o indivíduo vai ser encaminhado para o cárcere, para o presídio, né, para a prisão, e imediatamente ele vai comunicar isso para o juiz e o promotor, o juiz, o promotor e o defensor público, caso o indivíduo não tenha advogado constituído. E aí o que vai acontecer? Num segundo momento, o juiz e o promotor vão avaliar aquela prisão em flagrante, né, vão avaliar, e na audiência de custódia, o juiz vai determinar a soltura, se for o caso, se a prisão foi legal, vai relaxar a prisão, né? Se a prisão for legal, o juiz pode determinar a soltura do indivíduo com ou sem fiança, estabelecer medidas cautelares diversas da prisão, tornozeleira eletrônica, etc. Mas isso aí já é um segundo momento. Então, o primeiro momento é aquele lá do plantão, aquele em que o indivíduo é preso e apresentado para a autoridade policial. E aí, eu enxergo isso como não como uma função de controle da população, não como uma função de proteção das classes mais abastadas ou qualquer coisa nesse sentido. Eu entendo que a polícia judiciária, no contexto de 1988, né, que é o contexto que nós vivemos, é o contexto que nós temos que
pregar e fazer valer, é um contexto democrático, é um contexto de defesa dos direitos e garantias do cidadão. Né? Então, eu gostaria de colocar nesse sentido. Ok? Doutor Félix, só para complementar o que o senhor falou perfeitamente, né? É o que eu sempre digo aos alunos, né? Nós temos que focar as instituições a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela é o desafio para os novos estudantes da atualidade. Lá se estabelece as regras, as garantias, as instituições estão ali no corpo do Estado democrático para garantir uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Esse é o desafio dos profissionais do direito e da contemporaneidade. Pensar dentro, como disse José Afonso da Silva, dentro de uma moldura constitucional, de modo que as instituições elas estão ali para alavancar um paradigma de sociedade. Então, é isso que é o desafio dos estudantes hoje, fazer uma releitura das funções jurídicas dentro do paradigma constitucional, como o senhor disse. Hoje, a função de delegado de polícia dentro do paradigma constitucional é uma, antes do paradigma constitucional era outra completamente diferente. E esse é o nosso desafio, trazer um ensino jurídico para que essas instituições sejam garantidoras de direitos fundamentais, sejam garantidoras dos direitos previstos na ordem constitucional. Então, eu gostei muito do que o senhor falou dessa nova perspectiva constitucional aí. Obrigado, professor. Então, dando sequência aqui, para eu ingressar nos aspectos aí que a professora Tereza colocou, a função do delegado de polícia, enquanto representante, aí eu vou colocar aí já nesse sentido, da polícia judiciária, como líder da polícia judiciária, ela tem um aspecto que envolve não só na verdade, não só não, né? É a coordenação dos trabalhos de polícia judiciária e investigativa. Quando eu falo, volto a dizer, qual o legislador, né, o constituinte, o legislador de um modo geral, ele não usa palavras inúteis. Então, volto a dizer, o que é polícia judiciária? É aquela polícia que tem como objetivo o cumprimento das ordens, das determinações emanadas do Poder Judiciário. Então, a rigor da Constituição da República, as determinações que são oriundas do Poder Judiciário deveriam ou devem ser cumpridas pela Polícia Judiciária. É lógico que tem alguns aspectos práticos que isso dificultam o cumprimento disso de uma forma mais ampla. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Polícia Civil hoje ela não teria condições, pelo menos ela teria uma certa dificuldade para, de uma forma imediata, cumprir, por exemplo, emissão de posse. Né? Você imagina o seguinte, tem lá 500 famílias que, em tese, teriam que ser desalojadas por uma ordem judicial. Né? A Polícia Militar, por exemplo, ela já tem toda uma estrutura, todo um treinamento voltado para isso. Mas, se a gente for analisar a rigor da Constituição, é uma ordem oriunda do Judiciário que teria que ser cumprida pela Polícia Judiciária. Mas, no mundo prático, eu vejo, por exemplo, mandados de busca, mandados de prisão, etc., eles têm que ser oriundos do Poder Judiciário pela Constituição, encaminhados à Polícia Judiciária, Polícia Civil ou Polícia Federal, né, para o devido cumprimento. E o outro aspecto é o de polícia, né, apuração das infrações penais, exceto as militares. Então, o delegado de polícia é o coordenador dessas tarefas. Hoje, né, tomando, por exemplo, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, nós temos o delegado de polícia como o gestor
dessa instituição, conforme determinado pela Constituição, e outras carreiras que também fazem parte dessa estrutura. Então, nós temos os investigadores de polícia, né, que são os policiais de campo, vamos colocar assim, né, os médicos legistas e peritos criminais que cuidam da parte técnica científica da investigação, os escrivães de polícia, que são responsáveis pela lavratura dos termos, cautela dos bens e objetos apreendidos, dos autos de inquérito que estão dentro das delegacias, né? Então, nós temos os delegados, peritos, médicos legistas, escrivães, investigadores e, mais recentemente, um corpo de... não são policiais, não têm as prerrogativas policiais, mas são funcionários administrativos aprovados em concurso público para o auxílio de outras funções administrativas dentro da Polícia Civil. E ainda, né, sobre os aspectos processuais dessa figura, da função do delegado de polícia, ela começa, né, se a gente pegar o Código de Processo Penal, ela começa lá quando fala em dois momentos lá no Código de Processo Penal, que é a questão do isolamento do local de crime, né, naqueles crimes, por exemplo, ocorreu um homicídio, ocorreu um latrocínio, ou um roubo, se for possível, faça o isolamento do local do crime e a autoridade policial se faz presente com a sua equipe para colher ali as primeiras informações que serão registradas no inquérito policial para apuração. Né? Outra questão também que fala o nosso Código de Processo Penal diz respeito às informações que a Polícia Civil, né, a Polícia Judiciária recebe. Então, se a gente for olhar lá, isso começa já lá no artigo 4º do Código de Processo Penal, né, onde que fala que a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições para apuração das infrações penais, sua autoria. Né? E como é que se inicia o inquérito policial? De ofício, né? O delegado de polícia tomou conhecimento de um crime, ele, se for um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, vamos pegar aqui um exemplo clássico, né? O homicídio. Não existe nenhuma condição para que o delegado investigue, ele é obrigado a investigar, né? Então, ele inicia de ofício, ou mediante requisição do juiz ou do promotor. Então, o juiz e o promotor tomaram conhecimento de um fato, eles requisitam ao delegado de polícia a instauração do inquérito policial. Tá? Também pode acontecer que a vítima procure o delegado de polícia, ou procure o juiz, procure o promotor. Então, de todas essas formas, a notícia crime, né, chega ao conhecimento do delegado, e se for de ação penal pública incondicionada, o delegado é obrigado a agir. Tá? Existem crimes, né, eu acredito que a maioria dos participantes tem conhecimento, que são crimes condicionados à representação. Então, por exemplo, o sujeito foi ameaçado, se ele quer que a polícia tome algum tipo de providência, ele tem que procurar e fazer uma representação, né? Porque só assim o delegado terá condições de apurar. Avançando um pouco mais aí, nós podemos perceber também que aí já nós estamos falando aqui de um contexto de leis, né, que são anteriores a 1988, como é o caso do Código de Processo Penal. Mas, recentemente, e eu falo recentemente coisas da década de 2010 para frente, nós temos uma grande quantidade de normas que foram criadas pelo poder,
pela legislação federal, né, uma quantidade muito grande, que privilegiam a figura do delegado de polícia. E eu falo privilegiar não no sentido vulgar da palavra, mas no sentido de que existe aqui uma valorização da figura do delegado de polícia para fortalecer a sua atividade, dar independência ao delegado de polícia, para que ele possa agir sem a influência, ou melhor dizendo, sem preocupação com influências políticas que possam vir a limitar a sua atividade, né? Mutatis mutandi é como se fosse uma certa independência muito próxima daquilo que um juiz de direito hoje tem garantido lá na Constituição, né? Todo mundo sabe, né? O juiz tem as garantias, né? Na mobilidade, vitaliciedade, né? Que não são garantias da pessoa do juiz, né? Mas são garantias da magistratura. Então, quando eu falo esse privilégio do delegado, não é da figura da pessoa do delegado, mas da instituição Polícia Civil, para a garantia para garantia e preservação de direitos fundamentais. Então, a exemplo disso, nós temos aí a Lei 12.830, eu vou repetir, Lei 12.830, de junho de 2013, que estabelece, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. E lá fala, no seu artigo 2º, que essa função de polícia judiciária, ela é exercida pelo delegado de polícia e tem natureza jurídica, e é uma função essencial e exclusiva de Estado. E fala também o seguinte, que durante a investigação, o delegado de polícia só será removido por um ato fundamentado. Ou seja, não é uma inamovibilidade do juiz, evidentemente, mas ela está próxima. Por quê? Porque dá transparência. Por que o delegado, no auge de uma investigação importante, está sendo transferido? Então, isso gera transparência, isso gera um controle maior para evitar o quê? Arbitrariedade. Outra questão que também chama atenção, o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei somente poderá ser avocado ou redistribuído por um superior hierárquico mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Então, a gente percebe, ratificando aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, que a figura do delegado de polícia, ela se encontra dentro de um contexto democrático e que as normas, né, as leis que estão sendo criadas aí na última década reforçam essa necessidade de proteção da figura do delegado de polícia, não no sentido de algum tipo de privilégio, né, que eu quero corrigir a expressão, mas no sentido de fortalecer a instituição para o bem da comunidade, para o bem da sociedade. E aí, professora Tereza, vou falar aqui um pouquinho, né, não vamos dizer assim, aventuras, né, porque acho que não chega a tanto, né, mas de alguns aspectos práticos, né, da figura do delegado. Doutor Félix, antes Sim? do senhor passar para o próximo ponto, é até bom que tem alunos aí do terceiro período, essas garantias aí que o senhor está falando, né, são garantias que se justificam, né, são garantias também que a magistratura já possui, o Ministério Público já possui, e são garantias para uma maior lisura e autonomia no exercício da função jurisdicional. Isso é importante. Isso aí é uma garantia constitucional, é uma garantia de que as pessoas terão independência para exercer a função, independente de arbitrariedades ou abusos de outras autoridades. Então, é mais uma garantia constitucional sendo estendida para que o exercício da função seja feita da melhor forma possível. Muito bem. Sim, obrigado, professor.
a gente tem sempre que pensar, e como o senhor disse, nós não interpretamos o Código de Processo, a Constituição não é interpretada à luz do Código de Processo Penal, mas ao contrário, né? A Constituição, pela sua força irradiante, ela é o norte que temos que seguir. Então, todas as normas jurídicas que nós temos e que vão ser criadas daí para frente, da agora para frente, elas têm que ser interpretadas à luz da Constituição da República, à luz do Estado Democrático de Direito. E dessa forma, né, como o senhor bem disse, são garantias para o bom exercício da profissão, para o bom exercício e não em determinado grupo social. Tá? Ok, professor? Obrigado aí pelo apoio. Então, senhores, eu volto a dizer, eu me sinto, assim, de certa forma, um tanto quanto à vontade, eu já tenho mais de 15 anos, assim, Tereza. Doutor, pois não, só professora. repete, por favor, eles estão pedindo para transcrever a coleção que o senhor contribuiu com o livro, só para eu transcrever no chat, por gentileza. Eu vou tentar achar aqui o link. Depois o senhor me manda, então, que eu disponibilizo para eles. Tá, posso colocar no chat? Claro, com toda certeza. Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vou copiar e colar aqui o nome do livro e vou colocar no chat. Esse livro foi coordenado pela Associação dos Delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro e conta com participantes, né, com autores que são delegados de polícia do Brasil inteiro. Então, é uma coleção bastante extensa e, como eu disse, eu participei do volume 2 escrevendo sobre o tema da fiança, né? Logicamente, os aspectos, né, processuais da fiança enquanto arbitrada pelo delegado de polícia. Mas tem outros temas, né, logicamente, e também, né, se me permite, professora, também uma alegria informar que eu estou coordenando aqui em Minas Gerais, já foi mandado para a editora o livro chamado, vai ser, por enquanto, vai ser o volume 1, mas nós estamos querendo avançar aí para outros volumes, chama-se, né, ou vai se chamar Polícia Judiciária em Foco. Também escrito, é uma iniciativa inédita no estado de Minas Gerais, é um livro que eu estou coordenando, junto com a professora Ana Paula Balbino, que também é delegada de polícia, uma das referências no estado de Minas Gerais sobre violência doméstica, né, violência contra a mulher, e o nosso livro, ele vai se chamar, né, Polícia Judiciária em Foco, escrito por colegas, composto, né, só por colegas delegados de polícia de Minas Gerais, de São Paulo, com temas também exclusivos dessa área de polícia judiciária. E o livro, a parte, né, que eu vou escrever, vai ter, né, por título, né, a imparcialidade da prova obtida no inquérito policial. Então, justamente para, volto aí a dizer, reforçar esse ideal democrático da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, de ser imparcial, né, de buscar a prova, seja contra quem for, né, para munir, né, o Ministério Público e o Poder Judiciário de elementos de prova, né, de provas robustas, para que também, seja feita a justiça. Na verdade, às vezes, a sociedade tem a ilusão
de que as provas do inquérito policial, elas só servem para a formação da culpa, e não é isso. É realmente para poder confirmar ou não aqueles indícios de autoria e materialidade, que se não há comprovação também, ótimo. Isso não deixa de ser uma garantia para o investigado, para, né, o indiciado ou não. Então, essa produção de provas, né, essa garantia de imparcialidade, ela é uma forma do exercício da segurança para a sociedade, né? Se há a produção, a confirmação, né, dos indícios suficientes e autoria, ótimo. Mas se não há também, ótimo também, porque não deixa de ser uma garantia, né? Eu vejo, a senhora falou uma coisa muito interessante, professora Tereza. A Polícia Civil, achei fundamental isso aí que a senhora falou. Polícia Civil, né, a Polícia Judiciária também, seja a polícia, no caso, né, nós temos, no Brasil, tem duas polícias civis, vamos colocar assim, civil porque não é militar, mas tanto a Polícia Federal quanto toda a Polícia Federal também é uma polícia civil, só que de âmbito federal, e ela não se chama Polícia Civil, ela se chama Polícia Federal, mas juridicamente falando, pela sua natureza jurídica, ela é uma polícia judiciária, é uma polícia investigativa e é também uma polícia civil, porque não é militarizada. Mas aí, professor, eu achei muito interessante o que a senhora falou, porque nós, né, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, ao investigarmos, nós não queremos arrumar um culpado, nós queremos apurar o que foi que aconteceu. E eu vou citar aqui um exemplo recente, de 2 semanas atrás. A Polícia Militar apreendeu, fez a apreensão de algumas armas de fogo de um determinado indivíduo. E essas armas, mas essa pessoa não foi presa em flagrante, vou deixar isso aqui claro. E aí, as armas foram periciadas. E ao se periciar as armas de fogo, constatou-se o quê? Que as armas de fogo eram ineficientes. As armas de fogo eram ineficientes. Ou seja, elas não eram aptas a serem utilizadas enquanto armas de fogo. O que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entende? Né? Entende que, se a arma é ineficiente por prova pericial, o que vai acontecer? Existe a atipicidade do fato. Então, não tem como ocorrer o crime de porte ou de posse ilegal, no caso ali de posse ilegal de arma de fogo, segundo o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, o que cabe ao delegado de polícia? Sugerir ao Poder Judiciário o quê? O arquivamento do feito. Por quê? Porque pela prova material, pela prova pericial produzida pela Polícia Civil, verificou-se que, naquele caso concreto, a arma era ineficiente. E se a arma era ineficiente, pela jurisprudência da própria Justiça, né, desculpa, né, estou sendo redundante, pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, a conduta é atípica. Então, o delegado de polícia ali naquele caso concreto, o que ele tem que fazer? Encaminhar ao Poder Judiciário sugerindo o quê? Sugerindo o arquivamento do feito. É lógico, isso vai passar pela mão do promotor de justiça, vai passar pela mão do juiz de direito, né, o juiz, a juíza de direito, mas é importante que seja enxergado que o delegado de polícia, a polícia judiciária, ela age de acordo com preceitos de natureza jurídica. O delegado ele não vai chegar a uma conclusão contrária ao laudo pericial, não vai chegar a uma decisão contrária ao que está estabelecido. Ele tem o convencimento jurídico dele, tudo bem, mas ele interpreta a lei, ele interpreta as normas. Então, ele não é um robô automatizado que vai pegar e falar assim, o cara está com a arma, está com a droga, então ele vai ser preso. Ué, ele vai ter que interpretar aquela conduta. Né? Isso não é automático. Então, está aí
uma das belezas, né, da função do delegado de polícia, que é ter a sua autonomia jurídica, que é reconhecida por lei. Logicamente, não é para ele fazer arbitrariedades, mas no sentido de interpretar a norma, trazer ali o seu conhecimento jurídico, a sua vivência, os estudos que estão gravitando ali. Nós temos, por exemplo, colegas, né, que aí eu tenho a grata satisfação de dizer que são coautores desse livro que nós estamos coordenando aqui, né, igual o professor Sanini, o professor Cabete, são professores que têm voto de ministro do Supremo Tribunal Federal, fundamentando decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal com base em escritos desses livros, desses dois colegas. Né? Temos um outro colega também muito famoso no Brasil, o professor Hoffman, que também cujos estudos ajudaram a fundamentar votos no STJ, no STF. Então, mostra que a nossa Polícia Judiciária ela está sintonizada com os novos tempos e quer contribuir para esse debate democrático de uma sociedade melhor. E aí, professora Tereza e demais colegas, participantes aí, professor Silvio, doutora Elise, é lógico que eu vejo assim que nem tudo são flores também, né? Nós não estamos falando aqui só de flores. Existem também dificuldades. E eu vejo que a gente pode colocar aí as maiores dificuldades, porque o que ocorre? A nossa... nós vivemos num país de grandes desigualdades sociais, né? E eu vejo que o nosso maior inimigo, né, tanto da polícia judiciária quanto do poder judiciário, é enfrentar essas dificuldades sociais em que nós vivemos. Então, é preciso que nós tenhamos muita sensibilidade, porque é muito importante que a gente saiba qual é o nosso público, tá? E saber o que nós podemos fazer para, não vou dizer fazer justiça, né, nesse sentido, mas contribuir para que a justiça seja feita. Então, é importante que a gente perceba que nós temos que ser elementos agregadores, elementos de modificação dessa situação social do Brasil. E aí eu vejo que um inquérito policial bem feito, com provas bem produzidas, certamente é um elemento que vai dar tranquilidade, garantia, não só para o indivíduo, mas para o próprio juiz no momento de julgar, para o promotor no momento de oferecer ou não a denúncia. Então, e eu tenho uma frase que é a seguinte: um inquérito bem feito, ele vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. Ele não para aqui, ele vai parar lá no Supremo. Então, é importante que isso seja trazido aí para os nossos ouvintes, os nossos participantes, né? Os nossos colegas, os nossos alunos, porque o que nós queremos é uma polícia democrática, uma polícia que haja para o bem-estar da população, no nosso caso, produzindo provas robustas, provas concretas, que deem garantia ao juiz e ao promotor de continuarem, seja para o arquivamento do processo, seja para prosseguir nas investigações, né? E só aqui para minhas últimas palavras, né? Vamos passar a palavra para os organizadores.
eu vejo que a figura do delegado de polícia, nesse contexto, ela tem muito a contribuir para a nossa sociedade. É uma atividade muito versátil, porque nós não agimos também não só na parte da investigação propriamente dita, mas também na prevenção, né? Os núcleos de mediação de conflito, que são muito interessantes, né? E quem sabe um dia a gente consiga implementar isso aqui em Sete Lagoas. A questão não só aí dos livros e palestras que estão sendo produzidos por colegas delegados para enriquecer o debate jurídico dentro e fora das universidades. A questão também, igual a professora Ana Paula Balbino, na parte aí de prevenção à violência doméstica, né, que é uma palestrante reconhecida no estado de Minas Gerais, enfim, né, e também o serviço propriamente dito, vamos colocar assim, entre aspas, né, social, né, porque a polícia judiciária, ela atua em terrenos muito difíceis, né, a questão da violência doméstica, a violência contra a criança. Então, é necessário que nós tenhamos sempre policiais civis muito bem capacitados e que tenham a sensibilidade para ingressar nesses terrenos tão duros, tão difíceis, né, que envolvem violência sexual, violência psicológica, pessoas fragilizadas. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de uma polícia que vai tentar minorar essas dores aí, essas dificuldades da nossa sociedade. Ok? Espero ter contribuído e me coloco aí à disposição de todos. Muito obrigado. Doutor Félix, eu sempre falo com os meus alunos que não há nada melhor do que a gente participar de um inquérito com todos os direitos garantidos, com a presença de um defensor, sem nenhuma violação. Eu acho que isso é a maior segurança, como eu já disse, né? Da mesma forma, aproveitando a doutora Elise, não há nada melhor quando a gente vai fazer uma audiência de instrução em julgamento, a gente tem o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, né? Tem uma aluna que perguntou a questão das armas, né? Se é verificada a ineficácia, a gente vai ter a oportunidade, Célia, de trocar essa ideia no direito penal, quando há ineficácia, né, da arma, como, por exemplo, também no crime de drogas, quando o laudo não confirma, né, que é uma droga ilícita, de acordo com a 11.343, a gente tem institutos do direito penal no sentido de atipicidade, crime impossível. Então, são questões em que o próprio inquérito policial nos proporciona essa segurança. Não que, às vezes, podem questionar, mas o fulano tinha o dolo e não sabia que a arma era ineficaz. Mas é um instituto penal, é uma previsão dentro do ordenamento jurídico, e é isso que nos traz o pleno exercício desse Estado democrático de direito, que o Félix disse, que o professor Silvio ressaltou. Félix, eu vou te contar um segredo, e acho que para os alunos também, acho que eu nunca falei isso na faculdade, não. Eu, em 2011, eu fiz o concurso para delegado de polícia. E aí eu estava com aquele sangue nos olhos, mais, né, de ser delegada, achava que tinha só aquela emoção, prender, algemar, bater na mesa, que a gente acha que é só isso, né? Quem não exerce a profissão é igual o professor. Às vezes, né, Silvio, os alunos perguntam assim para a gente: professor, você não faz nada, não, só dá aula? Aí a gente, não faço nada, não, coisa pouca, só dá aula. E aí eu fiquei com 49 pontos, precisava de 50 pontos para ir para a segunda fase. E aí eu falei, não, eu não vou mexer com isso, não, prender não é meu negócio é soltar, é viabilizar a garantia, encontrar com os delegados e juízes aí. E aí eu sempre falo, para finalizar, vou passar a palavra para a doutora Elise, no 6º período atual,
Eu tenho alguns alunos que têm o sangue nos olhos, sabe, doutor? Alguns até estagiam com o senhor lá na delegacia, Alessandro, e eu sempre trabalhando garantias, institutos como Crime Impossível, a tipicidade, eles brigam comigo academicamente, é claro, com muito respeito, e aí eu falo com eles assim, e eles sonham em ser delegados, alguns deles, e eu falo com eles assim, encontraremos num flagrante, não viola direitos não, viu? Porque senão o bicho vai pegar, senão dá nulidade. E é muito bacana isso, fico muito feliz com a contribuição do senhor, com a disponibilidade do senhor em estar aqui. A fase está de portas abertas, o senhor sabe, e muito obrigado, não faltarão outras oportunidades aí para a gente discutir um pouquinho mais dessa profissão tão nobre, qual seja de delegado. Obrigado, professor Félix, professor Silvio. O senhor quer falar alguma coisa? Já passar a palavra para a doutora Elise, que de antemão eu agradeço a doutora Elise também, que temos uma parceria super bacana, sempre disponível aí conosco nos júris simulados, nos júris reais dentro da fase 7, é uma importância para a sociedade extrema essa participação do judiciário conosco, continuamos à disposição, de portas abertas, e assim que acabar a pandemia, continuaremos próximos com sangue nos olhos aí, doutora. Mais uma vez, muito obrigada. Silvio. Somente agradecer, professora Tereza, ao brilhantismo do doutor Félix, que em breve estará conosco aí também na fase 7, com muito orgulho, e muito esclarecedor. Muito obrigado pela disponibilidade no sábado, né, pela manhã. Poderia aí estar fazendo N coisas, né, mas partilhou conosco, com os nossos alunos aqui, uma importante comunicação. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado, verdadeiramente, por essa participação. Doutora Elise, a senhora quer ter... Tenta aumentar um pouquinho, doutora, o áudio, por favor. Márcio, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas bem de longe. A senhora tem algum fone próximo, doutora? Mas o pessoal está animado, né, Tereza? De sabadão aí, todo mundo, doutor Félix, doutora Elisa, os alunos aí levantaram sábado cedinho, já são 4 finais de semana, né? Ô, Silvio, o Felipe que não me escute, mas penal, você também não me leva a mal, não é nada pessoal, mas o negócio empolga, entendeu? É emoção. Ah, não, penal não é minha praia, não. Meu negócio é patrimônio. Alvará. Ah, Nada que um alvará de soltura também nos faça alegre, viu, Silvio? Estão me ouvindo melhor? Agora um pouquinho melhor, doutora. Vou pedir um minuto só para me ajustar. Pessoal, dá um sinalzinho para mim, tá dando para ouvir? Não tá dando para ouvir, doutora. Eu não sei se o fone da senhora tem um microfonezinho, tenta aproximar mais da boca, por favor. Eu vou buscar. Vou interromper um pouquinho. Tá, nós aguardamos aqui rapidinho. Vou buscar. Obrigada. Ô, Silvio, você viu o chat aí? Concordo que o penal é melhor. Aí Brenda falou que não, Bruna falou que não. Professora Nívia está firme comigo aí na força do penal.
Ô, Tereza, quanto a doutora não chega, posso só dar um aviso aqui? Claro. Ô, pessoal, aproveitando que está aí já um número muito grande de alunos, eu queria dizer para vocês que, buscando aí, né, a excelência, a qualidade do curso, para que a gente possa se destacar cada vez mais enquanto a melhor Universidade de Direito de Sete Lagoas e região, que é o objetivo, né? E eu converso muito isso com os líderes, estamos perto e vamos alcançar. Nós faremos aí um teste de proficiência esse ano, que será no dia 13 de novembro, tá? Esse teste ele vai ser elaborado pela plataforma Canvas e nós teremos aí 80 questões. É como se vocês estivessem fazendo um teste para a OAB, ENAD. Então, não vai valer ponto, nós vamos avaliar com horas acadêmicas, né? Nós vamos aí, vocês precisam de horas acadêmicas, nós vamos liberar aí 5, 6 horas acadêmicas. Então, a participação é voluntária, mas seria importantíssimo que vocês se inscrevessem por esse teste, participassem, porque isso vai nos permitir oferir se vocês, o nível de conhecimento, onde nós precisamos aprofundar. Então, vai ser uma grande oportunidade para a fase 7, tá? Então, acontecerá no dia 13 de novembro. Eu peço que, a partir de semana que vem, já vai começar a divulgar algumas informações. Então, espero o apoio de vocês. Vamos arrebentar nesse exame de proficiência, que a partir do próximo semestre ele já será obrigatório na nossa grade curricular. Vai valer ponto mesmo, dentro do percentual lá de 100 pontos. Então, vamos comunicar isso, né, quando chegar aí a informação para os colegas, para que a gente possa fazer aí um exame show de bola, né? Ter notas importantes aí. Sim. Silvio Tomás, bom dia a todos. Só um adiantado, uma formação, a partir de qual período para poder fazer o teste de proficiência? Como esse não será avaliado, nós vamos fazer um recorte liberando a todos os alunos. Tá? Ótimo. Então, o que acontece? Mas o aluno de segundo período, que é o seu caso, né, Tom, vai fazer um teste que vai cair questões lá de 10º. Esse teste agora, como ele é um teste que não será pontuado, então não será necessário fazer o recorte. Mas nada impede que um aluno de segundo período também destaque, né? E ele veja também onde que ele precisa melhorar, onde que ele precisa avançar. Isso aí é mais uma oportunidade da gente buscar a excelência, que é identificando os pontos positivos, os pontos negativos, que a gente possa atuar. Tá? Ok, Silvio, obrigado. Em 2021 também, uma nova notícia aí para o pessoal da Atlética. Tem alguém da Atlética aí? Eu acho que o Fabrício está aí. O Fabrício está aí, né? Pessoal da Atlética, nós vamos realizar aí, né, Fabrício, em março, do final de março de 2021, um encontro esportivo com todos os estudantes do Grupo AFPA. São 9 faculdades de Direito. Sete Lagoas irá sediar esse evento, aqui a fase 7. E quem é do esporte aí, quem pratica algum esporte, se é que tem algum esportista aí, né, que eu estou vendo aqui, o Francis ali não pratica esporte, pela cara dele, barbudo. O Marcos Vinícius, não sei se pratica esporte. Mas quem tiver esporte, a Célia pratica. A Célia está com ânimo total aí. Então, quem pratica esporte, procura a nossa Atlética lá, se inscreva lá na Atlética. Só natação e badminton. Porque a Atlética vai estar organizando isso aí. Então, vamos procurar a Atlética lá para a gente formar uma grande equipe e não passar vergonha, né, Tereza? É possível que o pessoal lá do Tocantins vai vir aqui, não é possível que os alunos da fase 7 não vai ganhar nenhum bronze. Dá para começar a treinar até 2021, ó. 2021. 3 aí, 4 meses tranquilo, dá para pegar pelo menos um preparozinho físico.
O Silvio, viu, gente, entrou num programa aí do Afiados, que é um programa para os funcionários, ganhou aí premiação, perdeu uns quilinhos aí, né, Silvio, adquiridos na pandemia, tá firme. Eu agora sou um homem do esporte, né? Estou dedicando assim ao esporte, aos horários vagos, quando tem, né? Mas tem que manter aí, nem que seja Que isso, Silvio? Você só dá aula, você nem trabalha. só dou aula, nem trabalho. A Malu ali tá até comendo um sorvetinho, ó, para você ver, gente. Iogurte. Ah, sim, aí sim, tá ótimo. Nem tomei café, agora que teve tempo. Ô, Não, você Silvio, tem mas eu parente. tenho um lema. Eu hoje tenho um peso razoável, né? Mas eu fui obesa. Eu pesei já 80 quilos. E aí, depois eu perdi alguns quilinhos aí e tudo. Só que aí eu tenho um lema: ou você é magra ou você é feliz. As duas coisas não tem jeito, não. Você tem que parar de comer coisa demais, gente. Pelo amor de Deus. Chega um final de semana depois dessa palestra aqui, você vai tomar o quê? Iogurte, maluco? Tem mais sem graça? Tem que comer um torresmo, tem que comer um bolo de chocolate, né, doutora Elise? Uma palha É italiana. isso mesmo. Feliz, gente. Gente, agora vocês me escutam? Agora tá Sim? ótimo. Ah, peço desculpa aí pelo atraso, pela falha técnica. É a primeira vez que eu participo de um webinar, né? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, à Faculdade Santo Agostinho, na pessoa da doutora Tereza, que sempre me procura para buscar os júris, né, doutora? Para tentar levar a prática jurídica da melhor forma possível aos seus alunos. E eu agradeço muito a todos, cumprimento a todos, e que eu me sinto muito honrada de hoje estar aqui participando e de tentar contribuir de alguma forma, trazendo um pouquinho do que é o exercício da magistratura. Parabenizo ao doutor Félix pela explanação, pelo conhecimento tão profundo que tem de sua carreira e de seu trabalho, né? Cumprimento a todos os professores presentes e estou à disposição. Espero que todos estejam me escutando, correto? Me vendo e me escutando? Tá ótimo, doutora. Estou ouvindo, Então, professora. tá bom. Obrigado, viu, doutora Elise? Doutor Félix, que trabalhou aqui com a gente, nós trabalhamos lado a lado, né, doutor? E sempre foi muito bom trabalhar com o senhor, com muita competência, integridade, ética, e isso é muito importante dentro da carreira, tanto de um juiz, quanto de um delegado, de um promotor, de advogado, defensor público, todos os outros, né? Então, vamos lá. Eu estou pelo celular e eu vou ajustar aqui para melhorar. A imagem tá boa também, doutora. A imagem, o áudio tá tranquilo. Tá tranquilo? É porque Tá. eu tô vendo algumas mensagens de áudio e vídeo que parece, Áudio e não vídeo sei com se... qualidade, perfeito. Qualquer coisa também, porque pelo celular é mais difícil. Eu vou e vou chamando a senhora e passo o recado para a senhora. Pode ficar tranquila. Então tá jóia, então tá bom. Bom, gente, é um tema extenso, a magistratura no Estado Democrático de Direito é um tema extenso e profundo, né? Que eu vejo assim, o juiz como aquele que compete aplicar o direito objetivo ao caso concreto. O juiz, ele é um garante dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais. E daí a necessidade da independência do juiz, né? Eu pensei assim em trazer um tema prático, um caso prático, e a partir daí que eu vivenciei na minha carreira, e a partir daí mostrar o que um pouco o magistrado faz. Não posso falar a cidade, não posso falar nomes. Entretanto, esse caso prático que eu me refiro,
e que eu vivenciei foi de uma mãe, de um casal muito humilde, de uma zona rural, que tiveram um bebê e sofreram a intervenção do Conselho Tutelar, porque o bebê estava assim, estava mal alimentado, estava em razão de maus tratos e maus cuidados. Eu determinei a inserção do bebê no abrigo, nomeei um advogado dativo para a defesa do casal e com o decorrer do processo, me apareceu que, na verdade, eram pessoas muito simples, muito humildes, uma mãe muito humilde e muito sozinha, que não estava conseguindo fazer o aleitamento materno, e por isso a criança desnutrida. Ela não era, assim, uma pessoa, vamos dizer, criminosa, que usava drogas, que bebia. Então, eu enxerguei que ali ela precisava era de uma outra oportunidade. Uma jovem de 18 anos, que não tinha luz na casa dela, não tinha água, que o marido saía para trabalhar na roça e ela ficava o dia inteiro sozinha, com o filho recém-nascido. A partir daí, o que eu fiz? Eu chamei ela, o advogado, o promotor, na minha sala, até mesmo uma audiência informal, para estabelecer que ela fosse ao abrigo aprender a amamentar e a cuidar do próprio filho. Então, ela ia, todos os dias ela foi. E assim, durante 4 meses, ela aprendeu a cuidar do filho, a criança começou a ter o contato com a mãe, porque quando a criança nasceu, ela não amamentava, ela dava fubá com água para a criança, por isso que ela estava desnutrida. E ela começou a aprender a cuidar, a ter esse cuidado. Ao mesmo tempo, aí, por fim, eu restituí a criança à mãe, aos pais, porque foi verificado no processo que eles não, na verdade, era uma situação de pobreza, de humildade, de ausência de cultura, de conhecimento, mas não incapacidade de se criar um filho. E que se eu retirasse esse filho desse casal, foi o meu modo de pensar, seria, na verdade, uma decisão discriminatória, em razão da condição social, né? E isso não pode acontecer. Ao mesmo tempo, por ser um bebê, eu sofri muitas pressões de muita gente interessada na adoção. Pressões lícitas e as pressões que eu considero ilícitas. E daí eu vou lá no artigo, e a partir desse caso concreto, eu vou lá no artigo 95 da Constituição, onde existem as garantias funcionais dos juízes. E aí eu me pego, às vezes, pensando que se não fossem essas garantias que são destinadas à função, ao exercício da magistratura, não são garantias ou privilégios, que muitos chamam erroneamente, direcionadas ao indivíduo, mas àquela pessoa que está exercendo a função. Perdão. Talvez eu teria sido removida da cidade em que eu era juíza, por não ter atendido à pressão política que foi feita. Talvez eu teria tido meu salário reduzido também, em razão dessa mesma situação, né? E talvez também teria sido despedida, vamos dizer assim, se não existissem essas garantias da função do magistrado. E repito, não é do indivíduo magistrado, não é da Elise, mas sim da juíza que lá naquela cidade estava exercendo a magistratura. Ao mesmo tempo, eu chamo a atenção aqui de todos que é um exercício de um poder, uma vez que nós temos a tripartição de poderes,
poder executivo, legislativo, judiciário. Tem que ser feito de forma independente. Nisso, eu quero dizer o seguinte: sem as pressões indevidas. O magistrado, ele, e como qualquer outro profissional, sofre suas pressões decorrentes do exercício de sua função. Entretanto, não podemos aceitar no Estado democrático de direito que pressões externas indevidas se façam presentes de formas escusas em uma decisão judicial. Eu tenho certeza que a maior parte dos juízes assim agem e tentam fazer o melhor possível, né? É importante chamar a atenção que, dentro do sistema europeu continental, nós temos essas garantias e temos também o controle. Os atos do juiz, os atos da magistratura, do poder judiciário, assim como de o exercício dos poderes ou das funções públicas, eles são submetidos a um controle. E de diversas formas. O ato de um juiz, as decisões de um juiz, elas devem ser motivadas, elas devem ser fundamentadas para que seja possível o recurso, elas têm que ter publicidade, a publicidade é a regra, devendo ser a exceção, o sigilo, só quando necessário. Então, trata-se de uma função de poder, com certeza, um exercício de um poder que está constituído no nosso Estado Democrático de Direito, mas que é submetido ao controle, assim como as outras funções. E é isso que é bacana, que eu acho bacana no nosso Estado Democrático de Direito, que ninguém tem esse poder absoluto, né? Que é isso que a gente tem que visualizar. O delegado essa divisão de funções, ela visa também esse controle para que os direitos e garantias fundamentais sejam observados. E o juiz, ele é um garante dos direitos e garantias fundamentais. Ele está aqui para comprar, sempre em observância à Constituição. Ele não é apenas um aplicador, digamos, obscuro da lei. Ele não é apenas aquele legalista. Ele tem que ser o garantidor. Ele tem que abraçar o caso concreto e verificar, sempre dentro da duração razoável do processo, o que é mais justo. A gente não pode perder de longe esse senso de justiça. E muitas vezes a justiça, ela implica, naquele caso concreto, na sobreposição de um direito fundamental em detrimento do outro. Muitas vezes, essa é a função de um juiz. Bom, é uma profissão que eu abraço de coração, que eu gosto muito do que eu faço, que eu sou muito feliz. Eu penso assim, todas as profissões, né, existem seus problemas. Quando você escolhe uma profissão, todo mundo acha que a grama do vizinho é mais verde. Mas quando você escolhe uma profissão e passa por outras instituições, que você vê que todas têm os seus problemas e você tem que pensar porque e tentando resolver essas situações. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Alô? doutora. Deu uma cortada, mas agora restabeleceu. Agora está normal. Restabeleceu? Sim. Então tá bom. Então, eu sempre nós temos que buscar
Sim, doutora, pode falar. Eu sempre falo, doutora, quando a senhora fala, né, das profissões, quando a senhora fala de juiz, esse senso de garantia de justiça é muito importante. Às vezes eu falo com os meninos assim, gente, vocês acham que quem for advogado, vocês nunca terão que atuar, nunca terão, como a senhora teve essa sensibilidade dessa mãe, de talvez submeter a ela um reaprendizado, porque, às vezes, a sociedade pensa o seguinte, o juiz tem a caneta na mão, ele que decide, mas não é simples assim. Para a senhora, por exemplo, proferir uma sentença condenatória, tem que ter um fundamento, é uma responsabilidade. Da mesma forma, uma sentença de absolvição. Tem uma grande responsabilidade. Talvez a senhora sabe, assim, parcialmente no seguinte sentido. Às vezes eu sei que um cliente é culpado, mas não tem provas nos autos e o ordenamento jurídico faz a previsão. Se existem, exatamente. Então, esse senso é muito importante. Sim, sim, com certeza. Com certeza. E, na verdade, às vezes, o juiz, ele vai se debater ali no caso concreto com uma questão que não vai ter solução, porque se trata de uma solução social, sabe? Eu vejo isso, assim, muito nas causas de família, por exemplo, de infância. E aí o juiz tem que pensar que ele vai resolver o processo, é a obrigação dele decidir de forma motivada e fundamentada, de maneira que as pessoas entendam o que está sendo, por que ele teve esse entendimento, né? Eu penso que o juiz tem que ser claro, objetivo, entregar a prestação jurisdicional a contento e a tempo, mas que muitas vezes a gente não precisa, as pessoas que querem ser juízes não precisam, aliás, precisam ter em si que a gente pode talvez melhorar a vida das pessoas daqui para frente. Talvez, porque muitas vezes a decisão judicial ela vai depender também das pessoas que vão receber. Doutora, e uma coisa também super importante, da mesma forma que eu estou submetida à ordem dos advogados, a senhora tem um órgão superior que, quando a senhora profere sentenças contraditórias, com muitos recursos, muitas ausências de fundamentação, a senhora pode ser submetida a um procedimento também. Isso também as pessoas, às vezes, não sabem, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos esse controle. O juiz ele pode responder penal, administrativa e civilmente. É ao contrário do sistema do ordenamento jurídico anglo-saxão, em que eles chamam a immunity. Nós não temos isso aqui. Isso é importante, inclusive, eu penso, o controle, ele é importante, o controle de qualquer função pública, ele é importante para legitimar os atos. Então, essa legitimação, que é a aceitação, que eu penso, assim, né, um conceito meu, a aceitação social daquele ato de poder. É relevante também ressaltar que nós temos, conforme o site do tribunal, nós temos 296 comarcas em Minas Gerais. As comarcas são as cidades, né, que pela lei de organização judiciária, por distribuição, o número de habitantes. Então, às vezes, uma comarca envolve várias cidades. Não é uma cidade representa uma comarca. Nós temos 296 comarcas no estado de Minas Gerais e uma parte delas está sem juiz. Quando isso acontece, o juiz vai para o interior, assume uma cidade que está há um ano, vamos colocar aí, sem um juiz atuando lá presencialmente, que às vezes tem um substituto que vai lá, decide coisas urgentes, aí outro substituto. O tribunal vai tentando adequar os quadros, considerando a falta e carência de juízes no estado de Minas Gerais. Quando você chega para assumir essa comarca,
que há um tempo está lá sem juiz, outros poderes constituídos aparecem. Então, muitas vezes, as pessoas assumem a justiça, vamos dizer assim, né? Pois fazem por instrumentos próprios a aplicação da lei que eles entendem que existe, ou entendem que é certo, fugindo do ordenamento jurídico nosso ao qual estamos submetidos. E, na verdade, praticando injustiças. Não podemos pensar que pensar num Estado sem a magistratura, sem o Poder Judiciário independente, é pensar num Estado desequilibrado. É nesse ponto que eu chamo a atenção. Por mais que o juiz, vamos colocar, deu uma decisão e as pessoas não concordem com os fundamentos que ali foram colocados ou entendem que é nula, enfim, nós estamos num estado dialético em que se admite recurso, o meio certo é esse, recorram, não há problema, o questionamento não é o problema, mas o uso da força por si mesmo é um problema. E eu penso que não é isso que a sociedade quer. Muitas vezes, em algumas decisões, em alguns casos críticos, eu chamo o advogado, ou então o promotor, eu falo, recorre, peço para recorrer, porque eu acho salutar outros 3 juízes mais velhos, né, mais antigos de carreira, que são os desembargadores, eles reverem essa situação e essa decisão fática, essa sentença. A senhora já falou várias vezes, né, doutora? Vamos constar em ato e a senhora apresenta no recurso. Isso é normal, é um meio mesmo. Não, o questionamento não é um problema, sabe, doutora, que eu vejo no processo. O processo eu vejo como uma construção de todos, em que tem que ter a vigência da solidariedade entre as partes, né? O princípio da solidariedade, da boa-fé processual, da ética. Cabe ao juiz, o promotor, o advogado, o defensor, os sujeitos do direito, os sujeitos do processo atuarem com ética, com boa-fé. E aí eu chamo a atenção um pouco, porque eu penso que a nossa legislação processual, de uma forma geral, ela deveria ser mais rigorosa quanto a isso, quanto àqueles que se utilizam do processo para a ticana processual, vamos dizer assim, para promover o abuso de direito, transformando o contraditório devido processo legal num fim em si mesmo. Eu penso que deveriam ter instrumentos mais fortes, punições mais fortes, para inibir os maus profissionais nesse sentido. Porque o que não quer dizer que a pessoa não pode questionar. Doutora? Oi. Ah, tá. É porque a senhora sumiu da tela, então eu fiquei preocupada. Estou aqui. Você tá continuando aí. Se nós cliquei aqui. Deu certo aí? Tá. Então, eu penso isso. Seria muito importante uma legislação mais severa quanto ao abuso de garantias processuais em que prejudicam a concretização do direito individual, em que muitas vezes você vê um processo que dura 20 anos, 15 anos. Então, é inaceitável, e as pessoas ficam lá, né? O direito da pessoa fica totalmente esquecido dentro desse contraditório, desse devido processo legal, de certa forma, exagerado. Então, eu construo essa... Sim?
Teve um aluno que me enviou aqui no chat, dentro da magistratura, qual foi o maior desafio que a senhora encontrou? Ou se é algo que a senhora sempre enfrenta, ou se teve algum caso concreto que foi mais desafiador, que foi mais difícil? Olha, na magistratura, a gente tem desafios todos os dias. Eu falo que o juiz é aquela pessoa, o juiz está lá para resolver problema. Ele não vem, se vocês acham que você vai chegar lá já está tudo resolvido, não. Todo mundo está lá te esperando para resolver. É o contrário, exatamente o contrário. Você tem que ser o operador para resolver e encaminhar. Questionamentos virão, né? Essa dialética, isso é o normal. Mas, assim, por exemplo, tem um caso que até hoje eu me remexo com ele, da seguinte situação. Também dessa questão da infância civil, que eu passei numa outra cidade. O que aconteceu? A mãe, ela tinha sofrimento mental, ela era esquizofrênica, e por isso ela abandonou o filho, ela tinha outros 3 filhos, ela foi morar dentro desse problema dela, ela foi morar no Espírito Santo com o namorado. Lá, ela deixou 3 filhos com o marido e veio naquele trem, né, Vitória, Belo Horizonte, ela veio num surto até a cidade em que eu estava, morando na rua, em situação de rua, e chegou grávida. Ninguém sabia quem era o pai da criança. A criança, o bebê, quando nasceu, estava em situação de rua junto com a mãe, ela usando muita droga. Então, a medida correta foi retirá-la e colocar no abrigo. Fomos, e ela nunca falou quem era o pai da criança. Isso dentro do problema mental dela. Perguntada, ninguém falava. Então, no dia da audiência em que eu ia retirar o poder familiar dela e colocar o bebê para adoção, ela resolveu falar. Isso depois de um tempo, bastante tempo. Ela resolveu falar. E ela falou que era o pai dos outros 3 filhos dela, que estavam no Espírito Santo. Quando chega um bebê no abrigo, é normal que a gente coloque em família ora para que a criança, porque a institucionalização de uma criança no abrigo é muito dolorida, muito sofrida. E a família acolhedora, ela é a melhor forma, assim, de conduzir essa situação. Claro que é a depender dos casos, né? Como eu mostrei aqui, as diferenças. O juiz, quando se fala em adoção, em colocação de menor, de criança no abrigo, ele tem que pensar no que é melhor para a criança. Ponto. A criança é a prioridade. Ponto. E, nesse caso, essa criança foi para a família acolhedora. O processo se prolongou muito. E a criança já estava com 6 anos quando eu fui fazer a destituição do poder familiar e a adoção pela família acolhedora. Essa senhora resolveu falar quem era o pai. O pai é o namorado dela, com que ela deixou os outros 3 filhos no Espírito Santo e que criava sozinho as outras 3 crianças. O pai era um garçom muito trabalhador, que se dedicava muito aos filhos. Por exemplo, ele trazia as crianças para ver a mãe na cidade, das possibilidades dele para ela se manter e ficar bem. E quando ela revelou isso no processo, nós fizemos o DNA, foi certificado que ele era pai,
ele veio desesperado do Espírito Santo, querendo ser pai dessa outra criança também. E, infelizmente, eu tive que pensar na criança. Então, o poder familiar tem que conceder adoção aos pais, porque a criança já reconhecia, aos pais que eu falo, os pais adotivos, ela já chamava o papai, mamãe, na família a qual ela estava inserida. Me doeu muito, porque era um pai muito bom, e era um homem que queria e que assumia a sua responsabilidade de pai, sua responsabilidade afetiva, e que aquilo ali só apareceu naquele momento, porque ela, dentro do problema, do sofrimento mental dela, só falou naquela hora, depois de 6 anos. Então, e aí eu vi o sofrimento dele, né? Foi difícil. E esse foi um dos casos que eu pedi o advogado da ATIV para recorrer, porque apesar de eu, assim, né, de achar que eu fiz o que a Constituição manda, porque a Constituição determina o direito da criança como prioridade, né, coloca essa palavra prioridade, eu penso assim que esse pai ele tem direito ao recurso, ele tem direito a um juiz mais velho, os juízes mais velhos a reanalisarem o caso e talvez enxergarem uma outra solução. E daí que eu volto ao ponto. É uma situação que foi posta e colocada ali que o juiz tem que resolver o agora. Infelizmente, a gente não tem esse poder, essa magia de resolver o para trás. Eu tenho certeza que se no início do processo essa moça falasse que ele era o pai, indicasse ele como pai, talvez a situação dessa criança seria outra. Eu estaria com ele, com os irmãos. Entretanto, pelo fato dela ter ficado muito tempo na rua, usando droga, e sempre falava que não sabia quem era o pai, e não falava essa criança quem era. ficou muito mais familiarizada com os adotivos, então Exatamente. a proteção integral não teria discussão, né? Exatamente. Mas eu senti muito em não conceder esse direito de pai, porque eu vi que ele realmente queria muito aquele filho dele. Quando ele ficou sabendo que era filho biológico dele, ele realmente queria muito. E ele ficou chateado, infelizmente. E eu entendo ele, sabe? Mas, enfim, né? Estamos aí para nos submeter ao ordenamento jurídico. Verdade. A lei é dura, mas é a lei, né, doutora? Não tem outro caminho. Doutora, temos mais duas perguntas aqui. Da Malu, ela pergunta, ela na verdade uma dúvida, acho que em relação à senhora. Para a doutora Elise, como foi que ela decidiu ingressar nessa carreira e como ela se sente hoje? Malu, agradeço a sua pergunta, é uma satisfação respondê-la. Malu, foi o seguinte, eu formei em 2003 na Federal e na época eu era estagiária de um escritório de advocacia que trabalhava com direito municipal. Fiz a pós-graduação em direito municipal e eleitoral e assumi como advogada do município de Santa Luzia, onde fiquei 1 ano e meio como advogada desse município. E em 2005, eu resolvi sair para estudar para concurso, porque eu vi que eu não estava dando conta de trabalhar, pegar o trânsito de Belo Horizonte, que não é brincadeira, que faz diferença, viu, gente, no tempo, e estudar com tanta profundidade. Eu estava ficando muito cansada, enfim. Graças a Deus, tive condições de fazer isso, e as condições não foram minhas, foram meus pais que me proporcionaram, não só condições
materiais, mas condições emocionais dessa luta que é um concurso público. E durante todo esse estudo de dedicação, primeiro eu passei para o concurso de defensora pública. Em 2007, eu ingressei na carreira da Defensoria Pública, onde fiquei por 3 anos como defensora pública do Estado de Minas Gerais. Sou grata às funções que exerci como advogada do município, onde aprendi muito meu início de carreira. Sou muito grata à Defensoria Pública por ter me ensinado a ter tanta sensibilidade, pelo menos eu acho que eu sou sensível, viu, gente? Mas ter essa empatia pelas pessoas, sou muito grata, mas eu não estava feliz com o que eu estava fazendo pessoalmente. É como eu falei, cada instituição tem os seus problemas internos a serem resolvidos. Então, você tem que entender que você tem que se colocar numa função que vai te fazer feliz. Porque problema você vai ter sempre a vida inteira. Se você acha que você vai para uma magistratura pensando que não vai ter problemas, que você não tem o que resolver, você se engana. Por isso, você tem que fazer o que ama, o que gosta, o que se dedica de coração, para poder ser feliz e resolver a situação. E resolver essa situação pessoal. Então, quando eu assumi a defensoria, eu prossegui nos meus estudos como defensora pública, eu trabalhei em Divinópolis, lá durante toda essa carreira minha na defensoria, foram 3 anos lá. Eu prosseguia estudando, passei a estudar à noite e fazendo concursos. E aí, em 2010, eu fui aprovada no concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A vida de um concurseiro, grave, assim, que eu penso, é mais não passar do que aprovação. Se eu for falar aqui o tanto de concurso que eu já tomei bomba, nós vamos terminar isso amanhã. Eu brinco que tem concurso que eu acho que eu fiquei devendo ponto. Porque se eu passar lá até de novo, eles vão, está faltando menos tanto. Porque o normal é tomar bomba. E daí, doutora, até quando eu prestei atenção, quando a senhora falou que quase foi aprovada no concurso de delegado, né? Eu também já quase fui uma vez aprovada no concurso da magistratura em 2007, que eu estava magistratura e defensoria pública, por pouco ponto. Eu recebi a negativa, né, que não fui aprovada no concurso da magistratura, e na outra semana era a minha prova oral da defensoria pública. Eu fiquei extremamente chateada, porque assim, uma coisa é você não ser aprovada por muito ponto, então você vira e fala assim, agora eu vou ter que estudar muito, vou ter que começar tudo de novo, estudar tudo de novo. Outra é você não ser aprovada por meio ponto, 0,25. Você fica pensando o que está faltando, o que eu errei, o que aconteceu. E eu fiquei muito, muito chateada. Eu lembro que eu assim, fiquei tão chateada que eu virei para os meus pais, falei assim, sabe aquele carro que eu vendi para poder estudar e tudo, né? Eu vou comprar um pet shop. Eu desisto, porque dá vontade de desistir mesmo. Eu vou comprar um pet shop e vou fazer outra coisa na vida, vou doar meus livros, não quero mais estudar, vou arrumar, eu gosto de Esse negócio de direito não é comigo. Eu não nasci para isso. Enfim, na verdade, era meu sentimento de tristeza, né? E meu pai e minha mãe, que vieram nesse suporte emocional, e falaram assim, não,
Você levanta daí, você vai lá engole fazer o a sua choro. prova. Não é assim que se porta. Se você quer ser juíza, você tenta de novo. Eu não quero nem saber, eles foram bravos, eles foram firmes. Levanta daí, você não tem motivo para fazer isso. Você tem capacidade, você perdeu por pouco ponto, mas então quer dizer que você consegue, que você tem capacidade. Que falta pouco, né? Então... Mas é porque ali dentro daquele contexto a gente fica com esse sentimento assim... Não, uma vez, até no concurso de procurador federal que eu fiz, eu lembro que faltou 0,25 para eu ir para uma prova, uma das etapas. Aí eu fui perguntar ao professor o que é que eu tinha errado ali na redação da prova lá de procurador federal. O professor falou assim, sabe o que eu acho que eles tiraram o seu ponto? Porque você esqueceu, porque você colocou assim, STF, e não Supremo Tribunal. Egrégio, Supremo Tribunal Federal. Doutora, quando a minha mãe, eu sou a rapinha do tacho, né? E quando eu estava estudando... eu também. Aí, acho que a minha mãe sempre teve muito medo, né? De ser delegada, aquela questão, vai mexer com infratores, etc e tal. Aí mãe, eu não passei. Ela, ai, minha filha, graças a Deus, esse negócio é muito perigoso. Aí acabou que eu esperei um outro concurso, me envolvi em outros projetos, fiz pós, fiz mestrado e comecei a lecionar, que hoje é minha paixão também. E aí eu sempre falo, mãe, que decepção, eu não sei se eu fiquei mais decepcionada com a senhora de ter falado graças a Deus por não ter passado, ou com a reprovação. Mas eu acho que tudo também a gente tem um sentido, né? Tem um propósito. Claro, e é isso. Doutora, o Tomás também fez uma pergunta, tem só mais essa pergunta, se a senhora não se incomodar. Ele fala o seguinte: dentro do assunto do extenso tempo de um processo, até 2 décadas, há ações para reduzir e otimizar esse assunto, além da dificuldade do Estado contratar mais juízes? Bom, com certeza, né? Assim, tudo a gente tem que... O juiz, ele tem que ser uma pessoa comprometida com o trabalho dele. E dentro dos diversos princípios e objetivos que ele tem a seguir no ordenamento jurídico, o principal chama-se a duração razoável do processo. E eu digo duração razoável, não é uma duração célere. A duração ela tem que ser, porque se ela é célere, ela é injusta. Se ela é demorada, ela é injusta também. Mas é uma duração razoável, onde se tem que ouvir as partes, as pessoas têm que se sentir defendidas, e as pessoas têm direito, por meio daquele advogado, né, do advogado, ele tem que falar. Eu falo muito com, às vezes, a família de réus vão me procurar, eu falo, olha, conversa com o seu advogado. O seu advogado, ele é a sua boca no processo. Ele que tem que ir lá falar. Aí, doutora, a mãe dele vem ligar para a gente o final de semana inteiro, né? A doutora Elis falou, aí ele vem até o advogado e fala assim, que a senhora não está trabalhando. Não, faz. Eu sei, mas aí ele já entende. Eu vou mudar de advogado, que a juíza falou. Gente, mas então o juiz tem que ter, tentando responder o Tomás, essa observância da duração razoável. O que é razoável, né? O que a gente tem que observar? Quem que a gente não pode deixar de fora nesse processo? E fazer e ter essa disposição para trabalho, para fazer o processo andar da forma correta, garantindo às pessoas o que é certo e o que está posto no ordenamento jurídico. O juiz tem que efetivar os direitos fundamentais. Bom,
Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tem aqui o pessoal falando, doutora Elise nota 1000, muito obrigada. Doutora, acho que deu uma travada. Tá. Eu que agradeço. Bom, pessoal, eu agradeço a todos vocês, né, que nesse sabadão aí podermos discutir um pouquinho sobre duas profissões tão nobres, tão importantes para a sociedade. Sempre ressalto com vocês, e aqui não seria diferente, de termos esse senso de justiça, de sermos, né, humanos, é importante para toda a profissão. A gente sempre pensa que, não, eu decido, eu tenho o poder da decisão, enquanto magistrada, de proferir sentença condenatória, de absolver, o delegado de indiciar, de requerer prisão, mas a gente precisa ter esse senso de justiça e, principalmente, princípio da legalidade. Às vezes, não nos agrada, mas é o que está previsto. Então, eu deixo, né, essa reflexão para todos vocês. Agradeço imensamente, em nome da FASA 7, do Grupo AF, a doutora Elise, o doutor Félix, que estiveram disponíveis. E deixo aqui o meu abraço, doutora, e desejo para a senhora, para os nossos alunos aí, um bom descanso, bom restinho de fim de semana. O pessoal está aí, doutora, falando, doutora Elise, doutor Félix, foi ótimo, palestra fantástica, só aprendizado. Então, mais uma vez, que bom. Obrigado, professor Deilton, que está conosco aí até agora. É o que eu estou vendo o rostinho, um grande colega também, a qual eu admiro muito. E um beijo no coração de vocês. Doutora Elise, grande abraço também. Estamos à disposição. Doutora Tereza. Oi. Só um adendo. Que eu acho que Deus sabe, eu acredito muito em Deus, e que Deus sabe o caminho melhor para a gente, né? Eu acredito que quando eu não passei na magistratura e fui ser defensora, isso me deu um amadurecimento muito grande, um aprendizado muito grande como profissional. E depois vim a ser a magistrada, e prossigo aprendendo. A gente tem que sempre ter o coração aberto para o aprendizado com a vida. E a senhora, que não passou para delegada, mas hoje é uma grande advogada, uma grande professora, que está no seu lugar, né? Ensinando. Para ser professora é uma profissão muito honrada, muito bacana, e que eu admiro muito também. E agradeço à faculdade pela oportunidade de estar aqui falando. Agradeço também que minha mãe também entrou aí na live. Quem que é sua mãe, doutora? Minha mãe é a Adélia. Ô, quero Adélia. Mandar um beijo. Délia. Eu quero Délia. mandar um beijo para ela, para o meu pai. E a gratidão que eu tenho por eles, né? Eterna. E, gente, muito dona obrigada. Délia, aí, um abraço para a senhora. Foi um prazer estar conosco. Venha conhecer a Faculdade Santo Agostinho. Vai ser um prazer. E saiba que a senhora entregou para a sociedade uma grande juíza, uma grande pessoa que tem um coração assim muito grande, sempre disponível, sempre disposta a ajudar a sociedade. Obrigada. E muito justa. Isso eu posso falar, muito justa no sentido do mais amplo aí sentido da palavra justiça. Obrigada, e equidade, doutora. que é importante, viu? Dona Délia, Obrigada. Um grande abraço e obrigada, doutora Elise, mais uma vez, viu? Eu que agradeço a todos, viu? Grande Tchau, abraço. pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.